os paradigmas de produção. Então, o primeiro paradigma que surgiu, e até vou pedir que vocês corrijam nas lâminas que estão disponíveis para vocês, o primeiro paradigma que surgiu, então, de produção é o paradigma do artesanato. O artesanato ele é a primeira forma de estruturação da economia humana, né, para a produção de bens, para a transformação, e ela é a forma mais primitiva que a gente tem. Apesar de primitiva, o artesanato ele não morreu, né? A gente continua vendo artesanato. E quando a gente fala em artesanato, talvez alguns de vocês pensem naquela feirinha de artesanato na praça, quando vai para a praia no fim de semana, no verão, tem aquele pessoal lá que faz o artesanato. Isso também é artesanato. Mas quando a gente fala da forma como essa produção, do paradigma pelo qual essa produção se estrutura, a gente está falando também do protético, da pessoa que faz prótese dentária, né? A gente está falando daquela pessoa que faz uma escultura caríssima. Então, assim, o artesanato não é necessariamente de baixa tecnologia, nem tampouco necessariamente um produto barato, né? Então, assim, não confundam isso com o artesão, aquele que faz peças para decoração e tal, com fiozinhos amarrados e tal. Esse sistema de produção, esse sistema produtivo, eu não vou explorar muito. Esses dois primeiros que estão em vermelho, eu não vou explorar muito porque eles são razoavelmente tradicionais, enfim, e não tem uma aplicação do ponto de vista de gestão das operações da logística que sofra grandes modificações, embora eles sejam importantes, enfim, mas eles têm outros desafios. O segundo paradigma que surgiu lá pela metade do século XIX, lá por 1850, é o da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela aconteceu em tempos diferentes, em diferentes países. O primeiro país que passou pela Revolução Industrial foi a Inglaterra e outros países se seguiram, né? Infelizmente, por uma série de acordos, Portugal não passou pela Revolução Industrial, né? Pela riqueza que eles desenvolveram no período anterior do mercantilismo, eles não quiseram, achavam que tinha dinheiro suficiente com os produtos deles e tal, e até aqui no Brasil as colônias foram forçadas a não se industrializar. Enfim, a gente sofreu muito com isso no início do nosso período como país e como colônia de Portugal, em função desse atraso que a gente teve aí nesse período. Mas a Revolução Industrial ela se caracterizou então por uma mecanização da produção. Então, por exemplo, aquele artesão que tinha um tear mecânico, que fazia tecidos em casa, fazia fios de lã, de algodão em casa, passou, né, naquele período, a fazer esse tipo de produto, passou a ser desenvolvido, produzido em larga escala em fábricas. Então, a fábrica nasce lá, né? A única questão da Revolução Industrial, o outro produto que foi também largamente produzido nesse período foi o aço. Foi uma grande revolução, conseguir produzir o aço em larga escala, barateou muito o aço. Mas então, eram produtos basicamente com essa característica, produtos comoditizados, fios, tecido, aço, então materiais que são muito padronizados, né? O primeiro momento em que produtos mais complexos, do ponto de vista do seu desenho, começaram a ser produzidos de forma industrial, vai ser o ponto que a gente vai trabalhar hoje, é a partir do Fordismo clássico. Fordismo clássico, que começou no início do século XX, eu estou chamando de Fordismo clássico aqui, porque hoje a Ford, por exemplo, ainda existe, né, a empresa Ford, a Ford Motor Company, que foi onde esse sistema nasceu, a Ford ainda produz automóveis, mas não produz mais da forma como fazia o Henry Ford em 1904. Tá? Então, hoje, a produção fordista ela tem uma outra característica. Hoje, por exemplo, o pessoal mesmo da Ford admite que a Ford Production System, que é o sistema produtivo da Ford, hoje ele é inspirado no sistema Toyota de produção, né? E o Fordismo clássico foi, assim, a pontapé inicial para se produzir bens mais complexos em larga escala. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso
isso mais adiante. O sistema Fordista clássico, ele foi sucedido, ele deu lugar àquilo que a gente conhece hoje como o sistema Toyota de produção. Alguns autores chamam de Lean, outros chamam de produção just-in-time, sistema japonês de produção, vocês chamam como vocês quiserem, cada autor tem um nome para isso. Eu vou adotar aqui o nome sistema Toyota de produção. Eles próprios na indústria admitem que adotam esse nome, pelo menos na indústria automotiva e tal, eles se inspiram muito fortemente na Toyota. E qual é que é a característica então do sistema Toyota de produção? Ele consegue produzir produtos complexos, como no caso um automóvel da Toyota, com uma boa qualidade e a um baixo custo, tanto quanto no sistema Fordista, mas consegue trocar de produtos mais facilmente na linha, porque o que caracteriza o sistema Fordista é uma produção em larga escala de itens padronizados. O sistema Toyota de produção, então, vem a atender essa carência de produtos de mais variedade de produtos em uma menor quantidade. Por último, eu vou falar do sistema Hyundai de produção. O sistema Hyundai de produção, ele é o sistema que faz uma quebra com o sistema Toyota de produção. Ele, até muito pouco tempo, muito pouco se conhecia sobre o sistema Hyundai de produção, né? E ele mais recentemente tem sido estudado e agora a gente tem acesso então a informações. Por exemplo, poucos anos atrás eu assisti uma palestra de um gestor da Ford, ele é o responsável pela planta da Ford de Camaçari, que produz a EcoSport e outros veículos dessa natureza, e ele dizia naquele momento, então, que a Ford Production System se baseia no sistema Toyota de produção, a Nissan se baseia no sistema Toyota, todos eles se baseiam no sistema Toyota, menos a Hyundai, que se baseia num outro sistema, que naquela época, há bem poucos anos atrás, não se sabia o que era. Então, vamos começar então no sistema Fordista clássico, né? Rapidamente, então, em 1860 nasceu o Henry Ford. Em 1908, as indústrias dele que fabricavam o automóvel, esse carro que nós estamos vendo aqui é o Ford modelo T, né? O produto demorava, desde a hora que começava a produção até o final, 514 minutos para ser feito. E 5 anos depois, o tempo de produção de uma unidade passou a ser 2,3 minutos. Ou seja, a cada 2,3 minutos, desculpa, eu me confundi aqui no início, tempo de ciclo, ou seja, se vocês contarem agora, saiu um carro da linha de produção, quanto tempo demora para sair o próximo? Isso é tempo de ciclo. 514 minutos em 1908. A partir de 1913, com 5 anos só de diferença de melhorias, mesmo produto, 2,3 minutos para entregar entre uma e outra unidade sair da linha de produção, né? E aí melhorias assim, né, do tipo, num ano, redução da montagem do chassis do automóvel de 12 horas para 1h30 e coisas assim, né? Em 1947 morreu Henry Ford. Naquela época ele não viu, por exemplo, o sistema Toyota nascendo, mas a Ford passou por um período de bastante decadência naquele período, né? Perdeu a hegemonia para a GM pelo fato da GM se adaptar muito mais facilmente a trocar de diferentes veículos, mas a GM ela ainda assim tinha um processo produtivo muito parecido com a Ford. A única diferença é que eles fabricavam veículos diferentes em lugares diferentes, tá? Então essa que era a estrutura essa que era a grande sacada da GM, não fazer tudo numa enorme, gigantesca planta. Esse aqui é o nosso amigo Henry Ford, logo da sua criação, sua obra-prima, né, o Ford modelo T. E o sistema Fordista ele se baseia em 2 grandes princípios. Primeiro, peças padronizadas. Então, até então, os carros eram feitos mais ou menos ajustando peças, né? Então, a partir dali, as peças começaram a ser padronizadas, as máquinas são especializadas em determinado tipo de produção, controle de qualidade ao final, simplificação de peças, simplificação de processo. E na outra perna, digamos assim, do princípio de produção em massa, é a ideia do trabalhador especializado. Eu estou botando aqui entre aspas especializado para chamar a atenção de vocês uma coisa, que não é aquele especialista, aquele cara que não, ele sabe muito de um assunto. Não, especializado significa que ele faz só uma coisa. Ele só aperta parafuso, ele só coloca a peça dentro da máquina, ele só faz uma coisa. É isso que quer dizer especializado. Então ele faz uma tarefa única, ele fica numa posição fixa, ele não se mexe, não vai caminhar. O trabalho vem até o trabalhador através de esteiras móveis, e todas as peças e máquinas que o trabalhador precisa estão no seu posto de trabalho, ele não precisa circular pela fábrica para procurar, né? Então esses são os princípios de otimização que ele utilizou com grande sucesso, funcionou muito bem, né?
E ele tinha um conjunto de princípios administrativos. Aqui a gente tem uma vista aérea da fábrica dele. Então, para vocês verem o tamanho absurdo que era essa fábrica, né? Tudo era feito aqui. Todos os veículos dele eram feitos nessa fábrica, né? E a fábrica fazia um tipo só de produto. Então, a ideia de fazer produtos de diferentes cores e tal só foi surgir muito depois. Ele teve que parar por vários anos a linha de produção para conseguir se adaptar para poder trocar cor, porque era uma coisa assim. A linha estava montada para fazer só preto, e o preto foi escolhido por uma razão técnica, ou seja, era a única cor que secava, era a cor que secava mais rápido, era a tinta que secava mais rápido, então era a cor que ele conseguia fazer maior produção, né? E não trocava mais nada. Então, é um sistema totalmente centralizado, não tinha quase nada terceirizado, ele fazia quase tudo em empresas dele, tinha poucas empresas de autopeças fabricando coisas para ele, né? Alta escala de produção, baixos custos, e o que para a época, em 1900 e alguma coisinha, eram altos salários, né? Que era um salário de $5 por dia. As pessoas corriam, vocês imaginam, nas outras fábricas o salário era de $1 por dia, ele pagava $5 por dia. Então era uma coisa assim absurda, todo mundo queria trabalhar na Ford, era uma coisa maluca. Várias pessoas entravam lá e não aguentavam o tranco de trabalhar desse jeito, várias vezes por dia, fazendo milhares de vezes por dia, fazendo exatamente a mesma coisa. Algumas se desentendiam com essa modalidade de trabalho. Bem, esse sistema da Ford, ele funciona bem, como eu disse para vocês, quando a gente tem pouca variedade. Então, assim, vamos pensar aqui no Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul era calçado. Na década de 70, era comum 100 mil pares de calçado preto, mesmo tipo, sendo feitos todos iguais para ser vendidos para os Estados Unidos, para ser vendidos numa loja lá nos Estados Unidos, para ser sapato de bater. Era o sapato de bater. No Brasil se fazia muito o sapato de bater, né? Aquele sapato que a pessoa compra, o nome de sapato feminino no Rio Grande do Sul, né? Então, é o sapato que a mulher compra lá para usar, para caminhar um tempo para o trabalho e tal. E quando terminava o trabalho, o calçado trocava, botava fora e botava outro. Então, aqueles sapatos comuns e tal, de baixa diferenciação, baixo design, eram os sapatos que geralmente se faziam naquela época, e eram enormes linhas de produção que faziam esse tipo de coisa dentro do sistema fordista. Quando o mercado mudou, os chineses entraram suprindo esse tipo de mercadoria lá fora, a gente teve que se reinventar aqui no Brasil, começou a trabalhar mais com sapatos de moda, mercado interno, enfim, e aí começou a ter que se fazer várias cores, vários modelos, a cada 3 meses trocava de estação, tinha que fazer uma nova coleção e tal. Esse tipo de coisa fez com que as empresas que trabalhavam dentro do modelo fordista de produção, né, clássico, com linhas de produção grandes e tal, adotassem então o sistema Toyota de produção, que é utilizado em várias empresas até hoje, dentro da área do calçado mesmo, né, as que trabalham com o mercado interno, todas tiveram que se adaptar, as que não quebraram, para fazer esse tipo de coisa. Então, qual é que é a lógica do sistema Toyota de produção? Ele trabalha com um modelo de melhoria contínua. Se dentro do sistema fordista alguém pensava num sistema produtivo super bom, implantava aquilo ali, e claro, ia melhorando, mas os gestores eram os encarregados de fazer isso, no sistema Toyota, os operários se reúnem e fazem essas melhorias e propõem essas melhorias. Então, e essas melhorias se dão através da busca e da eliminação de 7 desperdícios, né? Desperdício por superprodução, desperdício por espera, desperdício por transporte, desperdício por processamento, desperdício por estoque, desperdício por movimento e desperdício por defeitos. São 7 desperdícios que o sistema Toyota de produção busca eliminar. Então, as atividades dos operadores, dos grupos de melhoria, dos círculos de controle de qualidade, outras metodologias que se usam nesse sistema, buscam olhar essas 7 perdas e eliminar de alguma forma essas 7. Então, a lógica, o nome que se deu para isso é a produção just-in-time, né? Um método que busca fazer com que o produto, ou o item, ou o componente seja entregue o mais próximo possível da hora que ele vai ser necessário. Não fazer muito, ter alguma coisinha de estoque, um estoque mínimo, que seja suficiente para que ele seja usado o mais rápido possível e seja entregue no posto de trabalho o mais próximo possível da sua utilização para ficar lá tomando pó. Então, a ideia é cada peça que fica tomando pó lá na linha de produção está gastando dinheiro. Ela podia ter sido feita depois e tal, podia ter sido comprada depois, ela não precisaria estar ali. Então, a ideia é tentar reduzir o número de coisas pegando pó ao longo do processo. Reduzir o número de perdas por retrabalho, reduzir o número de acidentes. Uma vez nós fomos dar consultoria para uma empresa
E era uma empresa que fabricava peças metálicas. E a gente perguntou como é que é a perda de vocês. Não, a gente não perde nada. Quando a peça seca um defeito, a gente atira de novo lá no forno e queima de novo ela e passa de novo. Quer dizer, eles não consideravam isso como uma perda. Obviamente, isso não é verdade. Se gastou gás, se gastou gente para fazer tudo aquilo ali, horas de máquina, insertos, ferramentas, energia. Tudo isso se gastou para atirar de novo lá atrás, queimar de novo, né? Derreter de novo o material. E não é verdade que não tinha perda, né? Eles só não tinham, digamos assim, uma sucata, né? Não atiravam nada fora no lixo, ou sei lá, alguma coisa assim, mas perda tinha. Bom, uma das formas de eliminar o desperdício no sistema de produção é através do que a gente chama de Kanban. O Kanban é um sinalizador, certo? Ele nasceu a partir de uma ideia que o pessoal da Toyota teve de visitar um supermercado. Eles ficaram impressionados porque não tinha supermercado no Japão naquela época. Eles olharam lá e a pessoa arrancava uma lata de ervilha, por exemplo, da prateleira. E aí os japoneses se perguntaram assim, mas como é que o cara do mercado sabe que ele tem que botar uma ervilha ali de novo? E eles viram, fica o buraco, né? Então quando alguém passa ali, vê que está faltando. Então eles criaram uma estrutura em que se criam, vamos dizer, esses buracos, através dessas placas, dessas chapinhas, chamadas Kanban. É uma chapinha que dá para ver aí. Inclusive tem uma sinalização interna na empresa que vai colocando, olha, quando está no verde está tudo certo, quando está no amarelo nós estamos faltando pés, corre, e quando está no vermelho acelera que está faltando coisa. Então o Kanban ele serve para sinalizar internamente o que tem que ser feito, né, dentro da empresa. Então ele é uma forma de sinalização. Ele não precisa necessariamente ser um Kanban. A tradução de Kanban é cartão, mas eu já vi Kanban sendo implementado em fábrica das mais diversas maneiras. Por exemplo, tem um colega meu que ele pegou aquelas pecinhas, aqueles prendedorzinhos esses prendedores aqui de papel, tá? Claro que grandes. E ele colocou aqui atrás, nessa parte preta, aqui nessa parte larga, ele colocou a cor e os operadores lá prendiam na ponta da peça, era uma peça redonda, prendiam na ponta da peça lá, era o Kanban deles. Então assim, não existe uma única maneira de fazer Kanban. O Kanban é uma sinalização, um sistema visual de fazer. Se vocês procurarem, por exemplo, não sei se a biblioteca tem aquele TC, eu tenho um aluno meu que ele fez um TC, até foi de extinção, talvez esteja na biblioteca, ele fez um sistema de Kanban para uma prefeitura, né? Ele desenvolveu um sistema de Kanban. Então, esse sistema Toyota de produção, ele, claro, nasceu nas fábricas, mas hoje ele é aplicado em diversos ambientes. Ele é aplicado nessa prefeitura dessa cidade que esse meu aluno trabalhava. Ele é aplicado nos supermercados. Uma das razões pelas quais o Walmart nos Estados Unidos cresceu violentamente naquele período que implantou nos anos 80, 90, uma parte foi tecnologia e outra parte foi porque eles adotaram uma série de ideias do sistema Toyota de produção na distribuição deles. Então a ideia é de fazer certo pela primeira vez e corrigir o erro nas causas, né? Não tentar descartar mais adiante uma peça que foi feita com defeito, mas tentar entender por que aquele defeito acontece e eliminar a causa raiz do problema. Uma coisa que se estudou muito é por que isso dá certo no Japão e aqui no Brasil, às vezes parece, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outros países, tem mais dificuldade de ser implantado. Aqui, algumas coisas são específicas da cultura japonesa. Como eles foi um país que passou por guerra, passou por miséria, passou por muita fome, então aquela ideia de combate ao desperdício, trabalho em grupo, consenso no processo decisório é uma coisa que se entranhou na cultura do povo e se colocou. Essa coisa do combate ao desperdício é uma coisa muito forte, né? Meus bisavós, eles vieram da Itália e viveram num período de guerra lá, né? Então, quando eles vieram para o Brasil, a minha bisavó, ela ficava doente de botar coisas fora, assim, tudo que ela fazia era cortado em milhares de pedaços e reaproveitado de tudo que era maneira, comida não ia fora de jeito nenhum, porque quem passou por um período de guerra que tinha que ser tudo controlado, tudo racionado, leva aquilo para a vida toda. Então, assim, essa geração de japoneses que criou o sistema de produção passou por isso e aí, então, claro, levou para a empresa essas lógicas que, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, eles nunca tiveram uma guerra, a não ser a guerra civil lá no início dos tempos, eles nunca tiveram uma guerra dentro do território deles, né? Eles sempre participaram de guerras em outros países, outros continentes, tiveram sorte de nunca ter, eles são praticamente um país de dimensões continentais, não tem esse tipo de problema, então a cultura deles é um pouco mais, talvez, perdulária do que dos outros países. Finalmente, o sistema Hyundai de produção, e eu vou encerrar por aqui, porque esse vídeo está ficando enorme, vocês vão dormir no meio do vídeo, o sistema Hyundai de produção. Como eu disse para vocês, ele é um sistema novo, né? Que de uma certa forma
pega partes do sistema Toyota de produção, partes do sistema Ford tradicional de produção. Então, eles, de uma certa forma, usam o que a gente chama de produção empurrada, né? Mais detalhes sobre isso estão nas leituras complementares. Eles usam planejamento da produção com MRP, que é uma coisa que nós vamos falar mais adiante nessa disciplina. As melhorias contínuas voltam a ser feitas por uma equipe de engenheiros especialistas, não tem menos envolvimento das pessoas, né? Todos os estudos são feitos para tentar reduzir os postos de trabalho, né? Então tentar reduzir o número de pessoas que fazem as atividades, né? As relações com os fornecedores são de curto prazo e foco na redução de custos. A relação com os trabalhadores, os trabalhadores têm uma função bastante operacional, né? Não é aquela questão de envolvimento dos trabalhadores, de dar ideia e tal. E os princípios do sistema produtivo, a parte tecnológica, é mais voltada para a questão da modularização e de engenharia mesmo, né? Então, esse sistema Hyundai, apesar de moderno do ponto de vista tecnológico, ele de uma certa forma do ponto de vista social dentro da organização, ele é uma espécie de retrocesso ao sistema fordista, né? Ele volta ao que estava antes. Só que, claro, com essa tecnologia mais moderna, de fato ter robôs, de contratar especialistas em engenharia de processo que sejam muito bons, de repensar certas coisas, claro que a Hyundai conseguiu então uma outra posição em termos de competitividade que não conseguia até então. E esse ponto encerra, então. Eu queria só fazer rapidamente um fechamento. Então, o primeiro paradigma, então, que é o artesanato, ele tem produtos unitários, geralmente em que o custo não é relevante, né? Tem alto custo, baixa velocidade de produção e qualidade variável. Já na Revolução Industrial, produtos produzidos em larga escala, a baixo custo, produtos padronizados e, em geral, produtos muito simples. Já no Fordismo clássico, produtos mais complexos, mas sem muita variedade, produtos padronizados, feitos em larga escala, a um custo baixo também. O sistema Toyota de produção consegue fazer produtos mais variados, produtos complexos, a uma velocidade razoavelmente rápida, com uma qualidade melhor e com um custo ainda baixo. E o sistema Hyundai, ele foca na questão da qualidade, da flexibilidade de fazer produtos variados, diversos, a um baixo custo.